Olá pessoal, tudo bem? Hoje a nossa aula vai ser sobre elementos do poema. Lembrando que é uma continuação, né? Na semana passada nós já vimos os elementos quanto à questão da metrificação, da escansão. Inclusive, eu vou começar corrigindo uma atividade que eu havia deixado, tá? E sobre metrificação. Aí a gente vai passar para as rimas, tá? Olhem lá comigo. Nós tínhamos essas três frases e, pessoal, algumas pessoas acertaram, a maioria acertou, alguns errou alguns, só que uma que errou foi culpa minha, tá? Vou explicar por quê. Ó, no primeiro nós temos sim que são decassílabos, a maioria acertou essa, porque vai pegar aqui, né, o quear e juntar, então, amor é fogo, quear e junta, porque são duas vogais, né? Que ar, de, sem, se, ver. Primeira coisa que eu quero chamar a atenção, eu falei que isso conta somente até a sílaba mais forte da última palavra. Se a última palavra é monossílaba, ela é contada normalmente, tá? Algumas pessoas cortaram ela, o ver, mas não. Se ela tem só uma sílaba, né? Ou seja, ela é monossílaba, a gente conta. Outra coisa, então aqui juntou, deu elisão, né? Quear. E é isso, decassílabo. Então essa aqui a maioria acertou, tá? O que a maioria errou foi este daqui, e eu disse que é culpa minha, me perdoem. Por quê? Porque pode sim, pessoal. Vamos lá, ó. Amou daquela vez como se fosse a. Poderia acontecer de juntar as três sílabas aqui, a U, mas pela palavra última, né, o U ser mais forte, sempre que tiver o acento, sempre que tiver a sílaba mais forte, ela vai ficar sozinha, tá? Então, é preciso, né, que a gente tenha essa atenção aí, tá? Então, é só porque tem acento. Então, a gente vai falar como se fosse a última, ele dá uma pausa na fala, tá? Então, por isso, só porque a palavra, né, a vogal aqui tem o acento, tá? E aí, como a maioria acertou este caso, a gente vai cortar o ti e o ma, porque o U, né, por ter acento, é a sílaba mais forte da palavra última. Então, a gente vai contar e vai dar apenas 12, tá? Que são os versos alexandrinos. E no e agora José, vejam, José, a palavra mais forte, aliás, a sílaba mais forte da última palavra é o Zé, né? Tem acento, é fácil de ver. E há uma elisão ali no EA, né? No começo. Vejam, quando tem essa elisão, a fala se junta, né? E agora José, tá? Então, nós temos aqui uma redondilha menor ou pentassílabo, tá? Esta é a correção, então, da atividade que vocês fizeram na semana passada. Agora a gente vai falar um pouquinho das rimas, pessoal. E vejam, quando vocês olharem, né? Se vocês forem olhar lá na apostila de vocês, vocês vão ver que há muitas classificações para as rimas. Eu vou passar aqui hoje as principais que mais aparecem em vestibulares, porque tem mais, tá? Depois a gente vê. E a primeira coisa que a gente vai ver aí são as rimas que nós temos nas últimas, são chamadas de rimas externas, que são no final de cada verso, tá? Isso quer dizer o quê? Que existem as rimas internas, que são no meio dos versos. Essas a gente não vai ver por enquanto, tá? Então vejam, estamos falando de rimas que estão nas últimas palavras de cada verso. Então, quais são aqui, ó? Enfim, depois de tanto erro passado, tantas retaliações, tanto perigo, eis que ressurge noutro o velho amigo, nunca perdido, sempre reencontrado. O que nós vamos ter, ó? Nós vamos juntar parzinhos, então nós temos o passado rimando com reencontrado e o perigo com amigo. Se convencionou na língua portuguesa, na literatura, colocar A, B, tá? Então, parzinho A e B e B. Professor, e se tiver mais versos e tiver outra sílaba, aliás, outra rima, né? Por exemplo, não tiver nada rimando com passado ou perigo. E aí a gente vai colocar C, a gente vai colocar D, a gente vai colocando outras letras do alfabeto,
tá? Mas vejam, quando a gente tem esse esquema aqui, ó, A, B, B, A, ou seja, o A está nos polos, tá? E tem o B ali no meio, a gente chama de interpoladas. Então, nós temos os dois Bs no meio de dois polos, que são os As, tá? São as rimas interpoladas. Então, vamos fazer de novo em outro agora. Olhem lá. Senhora, partem tão tristes meus olhos por vós, meu bem, que nunca tão tristes vistes, outros nenhum por ninguém. Novamente, triste sim, mas com o quê? Vistes, vocês vão colocando, isso pode ser feito na prova, tá? Tranquilamente, quando a gente tiver, né, colocar ali o azinho, a caneta, a lápis, não tem problema, é isso mesmo que vocês precisam fazer. Então, tristes e vistes A, bem e ninguém B. Vejam que aqui o esquema se alterou. Lá era A, B, B, A, aqui ficou A, B, A, B, tá? Então, o nome destes vão ser alternadas ou cruzadas, A, B, A, B, tá? Só uma coisa que eu quero chamar a atenção. No mesmo poema, numa prova, num vestibular, num PAS, pode acontecer de cair tanto a metrificação, então pedir ali a escansão, né, a separação em sílabas poéticas que a gente viu semana passada, quanto as rimas, tranquilamente, tá? Olhem o próximo. Mesma coisa, Manuel, tens razão, venho tarde, desculpa, mas não foi Anto, não fui eu quem teve a culpa, foi Coimbra, foi essa paisagem triste, triste, a cuja influência minha alma não resiste. Nós vamos ter então aqui, vocês já observaram, desculpa, culpa, triste, resiste. Um outro esquema, tá? Então, nós temos aqui o A, B, B, tá? Então, o que está fazendo aqui? Tá ficando aos pares, né? O A e o B e o B pertinho. A gente chama de emparelhadas. Lembrem-se disso. Pessoal, estes são os 3 esquemas fixos, os mais encontrados em poesias antigas, que têm essa preocupação com as rimas. Lembra que eu falei para vocês que quanto mais antigo, maior é a preocupação com esse tipo de coisa? Então, olhem lá, nós vamos ter assim também. Então, aqueles eram os esquemas fixos. Vejam, minha terra tem palmeiras, onde canto sabiá, as aves que aqui gorjeiam não gorjeiam como lá. O que acontece? Sabiá rima com lá, mas palmeiras não rimam com gorjeiam. O que vai acontecer aqui? Nós vamos chamar de rimas mistas, ou seja, o poema possui algumas rimas, mas não em esquemas fixos, ou seja, não é nem cruzadas ou alternadas, nem emparelhadas, nem interpoladas, entenderam? Então, tem aqueles 3 esquemas fixos, que vocês vão conseguir encontrar os pares, né, do A e do B, e tem, assim, rimas, mas não em esquemas fixos, tá? Como é o caso do Canção do Exílio aqui. E ainda, tá? Nós vamos ver mais uma coisa. Ah, já dei um spoiler. Olhem este. Antes, todos os caminhos iam. Agora, todos os caminhos vêm. A casa é acolhedora, os livros poucos. E eu mesmo preparo o chá para os fantasmas. Quais são as palavras aqui nos versos? Ó, iam, vêm, poucos fantasmas. O que tá acontecendo aqui? Não tem nenhuma rima. Então, diferente do anterior, vejam, que possuía sabiá, rima com lá. Aqui nós não temos nenhuma, tá? Então, aí a gente vai chamar de versos brancos, ou seja, não possuem rimas. Ah, então pode não ter rima? Pode, tá? É interessante isso, né? Às vezes a gente até acha estranho um poema sem rima, mas tranquilo, tá? Atenção, não confundam os versos livres que nós vimos na semana passada com os versos brancos, né? Vocês costumam confundir muito, tá? Versos livres são os sem metrificação, então quando a gente conta sílabas poéticas e não há um esquema, e os versos livres são, aliás, os versos brancos, olha só, são sem rimas, tá? Então a gente precisa saber aí destes 2 tipos. E ainda eu quero mostrar para vocês, para finalizar, as rimas ricas e pobres, que isso também aparece bastante. O que acontece? Aqui, ó, vejam, vou ler o poema para vocês. Longe do estéril turbilhão da rua, Beneditino escreve. No aconchego do claustro, na paciência e no sossego, trabalha e teima e lima e sofre e sua. O que acontece aqui? A gente pode classificar essas rimas, assim como a gente já estava vendo, como rua rima com sua e aconchego rima com sossego. Nós vamos ter aqui um A, B, B, A, percebem? A rima interpolada.
Olha o de baixo. Mas que na forma se disfarça o emprego, do esforço e trama viva se construa, de tal modo que a imagem fique nua, rica, mas sóbria, como um templo grego. Emprego rima com grego, construa rima com nua. Nós vamos ter de novo um ABBA aqui, tá? Então ele é interpolado, não deixa de ser interpolado, mas ainda assim é um interpolado que possui rimas ricas. Por quê? Porque as rimas ricas serão quando possuem classes gramaticais diferentes, tá? E obviamente as pobres que estão aqui do lado vão ser quando as classes gramaticais entre as rimas são iguais. Professora, o que é isso mesmo, classe gramatical? Gente, classe gramatical vocês aprendem lá em gramática que são os substantivos, os verbos, os adjetivos, advérbios, numerais, interjeições, que mais? Esqueci. Adjetivos, já falei, verbos, tá? São essas classes gramaticais. Então, as que a gente mais usa, né? As que mais as palavras são, assim, são substantivos, verbos, adjetivos, né? Então, vejam, rua é um substantivo e sua já é o verbo. Tá vendo que são um monte de verbos, ó? Ele trabalha, teima, lima, sofre e sua. Então, ele tá suando de tanto trabalhar. É isso que o poema tá falando. Então, rua, que é um substantivo, está rimando com o verbo sua. Por isso são rimas ricas. Vejam na estrofe de baixo. Emprego, que é um substantivo, está rimando com adjetivo, que é grego. Como que eu sei que é adjetivo? Templo, grego. É um adjetivo do templo, tá? Então, emprego, substantivo, grego, adjetivo. Construa é um verbo e nua é um adjetivo, tá? Então, assim, nós temos aí várias classes gramaticais diferentes, certo? Já no poema do lado, vejam, pobres, né? São as rimas pobres. De repente, do riso fez-se o pranto, silencioso e branco como a bruma, e das bocas unidas fez-se a espuma, e das mãos espalmadas fez-se o espanto. Nós temos aqui que todas as palavras pranto, bruma, espuma e espanto são substantivos, entenderam? Então não há uma complexidade ali, uma variação entre as classes gramaticais, certo? Então é isso, pessoal. Por hoje eu passei esses tipos. Vocês vão ver, se vocês olharem lá para a apostila, rima consoante, rima não sei o que lá, tem mais, tá? Depois a gente vê. Essas daqui são as que frequentemente aparecem nos vestibulares. Depois eu passo uma atividade aí para vocês fazerem, né? Igual eu passei de metrificação para vocês se acostumarem, treinarem mesmo, né? Então é isso, pessoal. Até mais. Tá? Bons estudos para vocês e qualquer coisa estou aí nas redes sociais, no e-mail, onde vocês conseguirem me achar. Tchau!